Olá, saúde é com a gente. Hoje nós conversamos com a psicóloga Gislene de Souza. Qual é a relação do cigarro com as emoções? Bom, imagine uma pessoa, né, que não consegue lidar com as suas emoções e precisa buscar algo para que ela fique tranquila ou para que, de alguma forma, aquela emoção que esteja a incomodando, né, se amenize. Em alguns casos, as pessoas fazem o uso do cigarro para quê? Para aliviar aquilo que está incomodando. É engraçado que, quando a gente vai trabalhar com essas pessoas, quando eu pergunto para elas o que o cigarro significa na vida delas, elas sempre respondem, né? É para aliviar o estresse, é um momento que eu tenho de descontração. Então, a pessoa começa a atribuir aquele mal-estar que ela sente, né, com o uso do cigarro, como se ele fosse uma forma de deixar ela mais tranquila em relação àquilo que ela está sentindo. Então, começa a se atribuir solução para o meu problema nesse momento, porque é num primeiro momento, né? De estresse, por exemplo. Vou fumar porque aí eu vou ficar desestressado. Como trabalhar o emocional para deixar de fumar? O tabagismo ele é uma doença crônica e ele é integrado, né, aos transtornos mentais. Então, imagine que o uso excessivo do cigarro ele vai desenvolvendo, né, na pessoa o quê? O vício. Ele traz para a pessoa a dependência. Então, como lidar com isso, né? A partir do momento que eu começo a reconhecer isso como algo que me faz mal, talvez eu consiga, né, determinar o momento certo de parar de fumar. A gente vê na sociedade, né, em casa mesmo, nós temos muitos casos conhecidos. Por que é tão difícil se livrar do vício? Como eu disse, existem substâncias no cigarro que causam a dependência química. Tá? Então, automaticamente, já é muito difícil por isso. Tá bom? Mas, a partir do momento que a pessoa decide parar de fumar, é como se ficasse mais fácil lidar com essas substâncias, lidar com esse vício. Eu acredito que há necessidade de, primeiro, reconhecer que aquilo não faz bem para ele, sabe? Para o sujeito. Como a terapia em grupo ela pode contribuir para que as pessoas que fumam se livrem desse vício? Imagine o seguinte, como que as pessoas às vezes iniciam no cigarro, né? Vendo o outro fumar. Dentro de uma turminha na escola, né, no colégio, está todo mundo fumando, eu quero me integrar ao grupo, eu começo a fazer igual o meu colega, e aos poucos eu vou me viciando e não consigo sair. Imagine que o grupo ele vai dar para o sujeito o que é um suporte. A partir do momento que eu reconheço que o outro também consegue parar de fumar, eu começo a repensar as minhas próprias atitudes. Eu começo a ver que o problema não é um problema só meu. Nos grupos que a gente realiza, as pessoas às vezes fazem isso. Elas ficam tão impactadas, do tipo, nossa, essa pessoa tem o mesmo problema que eu, então quer dizer que eu também posso parar de fumar? Sim, você também pode parar de fumar. E o grupo vai fazer com que você reconheça qual o real papel do cigarro na sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, como que um pedacinho de papel, né, com fumo faz a pessoa ficar tão dependente dele, como esse objeto tem tanto poder em relação ao sujeito. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu posso mudar, que eu posso parar de fumar e vejo que o vício não está fazendo bem para mim, já é o primeiro passo. E o grupo ele vai ajudar nisso. Ele vai fazer você reconhecer, né, que quem manda em você, não o cigarro. Gislene, aproveitando, pegando um gancho no que você falou agora há pouco, a respeito das pressões sociais que nós sofremos, como é que os jovens devem se comportar diante dessas pressões? Porque a gente sabe que o fumo geralmente começa na adolescência, né? Então você vê ali um grupo no qual você frequenta, ele acaba fazendo parte daquele grupo e para ele se socializar, ele acaba também aderindo ao fumo. Como que o jovem deve lidar com essas situações? É tão difícil, né? Nessa fase onde todo mundo quer ser reconhecido, onde todo mundo quer estar integrado num grupo, resistir a essas coisas é muito complicado. Mas o jovem ele precisa acreditar que para além
disso, existem outras formas para que ele seja aceito em um grupo, existem outras maneiras para que ele possa se realizar ou ter um prazer próprio, ou uma satisfação própria, né? A gente pode falar dos esportes, a gente pode falar de cultura. Então, assim, existem tantos outros meios para que o jovem consiga construir a sua personalidade, porque essas inserções nos grupos sociais, né, também auxiliam na construção da nossa personalidade. O que a gente quer mesmo é encontrar algo que nos satisfaça de alguma maneira. Então, eu acredito que existem outras formas. O jovem ele pode começar a acreditar um pouco em si mais, sabe? Começar a buscar para a vida coisas que sejam saudáveis. Para a gente encerrar, só o que é preciso para a gente desenvolver força de vontade e conseguir parar de fumar? Primeiramente, reconhecer que isso faz mal. Porque, geralmente, as pessoas, né, elas demoram a reconhecer que isso faz mal. E o mais engraçado, às vezes reconhecem que isso não está fazendo mal, mas não têm força, não conseguem sair do vício. O importante é ter consigo, né, que realmente deseja isso. É a força de vontade. Olha, isso não está me fazendo bem, já fiz aqui um balanço na minha vida e algo que me traz muito prejuízo. Reconhecer que o cigarro faz mal é uma das maneiras de conseguir, né, sair do vício. E entender por qual motivo. Por que eu não vou jogar futebol? Por que eu não vou sair com os meus amigos? Na hora que eu estiver estressado, por que eu não vou fazer outra coisa? Vou passear, né, fazer uma caminhada? Não, a pessoa vai, acende o cigarro e ela atribui aquela calma que ela tem ao cigarro. E eu costumo brincar com as pessoas também assim, foi o cigarro mesmo que te acalmou? Ah, foi, eu estava muito nervoso, peguei um cigarro, saí, e na hora que eu fumei eu fiquei tranquilo. Eu falei, tá, quando você saiu daquele lugar estressante e foi para outro lugar, você foi para onde? Ah, fui para debaixo de uma árvore. Você estava com quem? Ah, eu estava sozinho. Aí eu pergunto de novo, realmente foi o cigarro que te fez ficar calmo? Ah, acho que não, né? Foi o fato de eu ter saído desse local que me estressa, ido para um lugar onde eu estou sozinho, comigo mesmo, e repensar em tudo aquilo que aconteceu. Né? O cigarro é uma consequência daquilo, né? Daquele movimento que a pessoa fez para sair daquilo que estava gerando um estresse. Então, é o cigarro mesmo que te desestressa? Ou é o movimento que você faz quando você vai acender um cigarro que faz com que se acalme? Então, eu acho que é começar a pensar nisso. Né, se implicar com essa coisa que faz tão mal. Islene, muito importante a sua participação. Mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição e estamos felizes de ter recebido você aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Saúde é com a gente.